Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início então ao conteúdo da semana com a validação da ideia. Essa semana, pessoal, nós vamos ver um processo para validar a nossa ideia, nós vamos ver como elaborar as perguntas para o nosso questionário, para o nosso formulário, e vamos elaborar o formulário. Pessoal, para validar a nossa ideia, nós preparamos para vocês um processo. Para isso, nós vamos precisar entrar em contato com o nosso público-alvo. Inicialmente, vamos realizar essa pesquisa utilizando nossos contatos e redes sociais, empregando os formulários criados em ferramentas como o Google Forms. Na primeira parte do nosso processo, nós precisamos elaborar as perguntas. Essas perguntas elas se dividem em perguntas objetivas ou fechadas, aquelas de múltipla escolha, ou as questões discursivas ou abertas. Nesse caso, de questões abertas, a gente quer pegar um feedback mais geral do usuário, então a gente quer informações que não estão contidas nas perguntas objetivas. Ela é muito útil para a gente pegar uma opinião mais genérica do usuário. Depois disso, nós vamos elaborar esse formulário utilizando a ferramenta do Google Forms. Pessoal, a ideia é vocês testarem esse formulário antes de fazer o disparo nas redes sociais de vocês, nos contatos de vocês. Por fim, a ideia é a gente enviar esse formulário sempre tentando buscar o nosso público-alvo. Pessoal, então eu trouxe um exemplo para vocês aqui para a gente entender como que a gente vai fazer essa validação. Então, no caso aqui dessa ideia, é um aplicativo para encontrar e divulgar restaurantes com área Kids. A área Kids, pessoal, é aquela área onde as crianças podem brincar enquanto seus pais conseguem fazer a refeição, almoço, jantar, tá bom? Justificativa do projeto, pessoal. Existe uma dificuldade em achar restaurantes com área Kids. Então, essa é a nossa hipótese, o que a gente acha. Nosso público-alvo, de 25 a 45 anos, com filho de 2 a 9 anos. A gente entende que antes dos 2 anos fica difícil a gente deixar uma criança numa área Kids, por exemplo, por conta da criança demandar um pouco mais de atenção, nessa faixa de idade. E depois dos 9 anos, a criança já está um pouco maior, talvez não faça mais sentido uma área de brincadeiras para ela que tem restaurantes, tá bom? Então, possíveis perguntas, pessoal. Com que frequência você frequenta restaurantes? E aqui a gente pode colocar alternativas, Eu vou mostrar para vocês. Qual a idade dos seus filhos? Então, em vez de eu fazer uma pergunta do tipo, você tem filhos? Não. Qual a idade dos seus filhos? E aí já coloca para escolher a faixa etária. Por quê? Você pode botar uma alternativa de não tenho filhos, por exemplo, e as outras alternativas é a faixa etária da idade, Então a gente ganha uma pergunta, É muito importante que a gente não coloque perguntas demais, porque senão a pessoa não termina de preencher o questionário. Usualmente você vai a restaurantes com crianças, então mesmo você não tendo filhos, será que ele vai com parentes ou pessoas que têm crianças, Você frequenta restaurantes com Área Kids e aí você pode colocar também a frequência que essa pessoa frequenta esses restaurantes. Você tem dificuldade em encontrar restaurantes com Área Kids? Essa aqui já é uma pergunta mais aberta e aí a gente colocaria para ele responder qual é essa dificuldade que ele enfrenta. Pessoal, na hora de elaborar as perguntas, é importante que a gente saiba o nosso público-alvo e as nossas perguntas, elas precisam ser afetadas por esse público-alvo. Então, por exemplo, se eu quero entender qual é a faixa etária da pessoa que está respondendo a minha pesquisa, eu posso colocar uma pergunta: qual a faixa etária de idade sua? E aí eu coloco algumas alternativas para a pessoa escolher. Menos de 24 anos, de 25 a 30 anos, de 31 a 35, de 36 a 41, 42 a 45, mais de 45. Lembrando que, olha só que interessante, de 25 a 45 é o meu público-alvo. Então, quando eu for depois analisar essas informações, é importante que eu consiga filtrar. Por quê? As pessoas com menos de 24 anos eu não tenho interesse, não é o meu público-alvo. As pessoas com mais de 45 também, é no caso específico aqui do problema que a gente está tratando. Pessoal, outra pergunta interessante: qual a faixa de idade dos seus filhos? E aí, de novo, a gente colocou a faixa etária que é interessante para a gente. Então, menos de 2 anos não faz sentido para mim, então quem tiver aqui eu vou remover do meu público-alvo. De 2 a 9 anos, que é o que eu quero, é o meu público de interesse. Mais de 9 anos, não tenho filho, também não tenho interesse nesse público. Pessoal, mais uma pergunta interessante: com que frequência você frequenta restaurantes? E aí eu coloquei uma faixa etária para entender: uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, nunca frequentou. Então olha só, o meu público-alvo, ele provavelmente está aqui, inserido em pelo menos uma vez por mês. Uma vez por ano, talvez não seja tão interessante. Eu preciso de uma pessoa que acesse mais, que frequente restaurantes com
uma quantidade de vezes maior do que uma vez por ano. Então eu limitei e vou me interessar por essas questões aqui, por essas respostas aqui. Pessoal, outra pergunta interessante: você tem dificuldades em encontrar restaurantes com área kids? Ou seja, você tem essa dor é sua, e aí vocês colocam algumas alternativas interessantes também. Não acho o site do estabelecimento não é claro, não encontro nada sobre isso no Google, nunca procurei, né? Esse aqui provavelmente eu iria descartar também. Pessoal, vocês podem colocar também questões abertas. Então qual o seu maior problema com relação a encontrar estabelecimentos com área kids? Então, qual o seu maior problema? Qual é a sua maior dificuldade? E nesse caso aqui específico, a pessoa escreveria qual era a dor dela, qual é o problema dela. Esse tipo de resposta, pessoal, pode dar muitos insights para a gente melhorar ou pivotar a nossa ideia. Pessoal, nós temos que tomar muito cuidado com perguntas ruins. Por exemplo, se existisse um sistema de busca, você usaria? Então, esse tipo de pergunta nos leva a responder sim, porque, poxa, eu vou querer usar, já que já existe, né? Então, não induza, não faça esse tipo de pergunta, não induza a resposta. Perguntas muito específicas, por exemplo, qual a sua idade? Então, use faixa etária. Qual o seu nome? Também não é legal, evite informações que coletam informações pessoais. Qual o seu telefone? Mesma coisa, evite esse tipo de informação. Outro tipo de pergunta que também não é muito legal, que não agrega muita coisa é: você gosta de área kids, né? Foque no problema, o problema não é o gosto dele, o problema é se ele consegue encontrar, se a área kids que ele encontra funciona, se atende às necessidades. Então, o gosto do cliente, o gosto da pessoa nesse caso, não é relevante. Outra coisa, você frequenta restaurantes? Se você faz uma pergunta que não tem especificação no tempo, o que acaba acontecendo? Poxa, frequento restaurantes. Eu vou de 6 em 6 meses. Sim, eu frequento restaurante. Então, faça perguntas, coloque coisas temporais na pergunta. Coloque coisas que têm relação com o tempo. Então, tente entender exatamente qual a frequência que aquele usuário, que aquele público-alvo utiliza aquele produto ou aquele serviço. Pessoal, orientações gerais para vocês. Na hora que vocês estiverem criando, e aí eu vou dar o exemplo e vou mostrar o texto para vocês, explique que vocês estão criando um projeto novo na universidade de vocês, na UNAC. Explique a sua ideia, seu público-alvo. Crie perguntas objetivas, fechadas e discursivas. No máximo 2 perguntas discursivas, no máximo 10 perguntas no total. Pergunte a ele se as justificativas são realmente o problema que ele enfrenta, ou seja, se são as dores do seu dia a dia. Não faça perguntas que induzam ao participante a responder sim ou não. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, sim ou não, a gente acaba perdendo uma oportunidade de entender melhor a dor daquele participante ou a característica daquela resposta que a gente quer, na verdade, entender. Seja específico no tempo. Use a frequência na pergunta. Então, com que frequência você usa aquele determinado produto ou serviço, e nas opções, coloquem as opções de frequência para poder facilitar a escolha do público-alvo e a gente entender melhor de fato o comportamento daquele público-alvo. Pessoal, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um texto de introdução à pesquisa. Lá no vídeo de criação do formulário, vocês vão ver onde vocês vão inserir esse texto. Então, essa pesquisa de opinião, e é muito importante, uma pesquisa de opinião, faz parte da disciplina de Projeto de Extensão 2 da Universidade Aberta Capixaba. O objetivo é coletar informações que ajudarão no desenvolvimento de um software que visa facilitar a busca e divulgação de restaurantes que oferece área kids. Percebemos que há uma dificuldade considerável em encontrar um estabelecimento que possua esse tipo de espaço. Acreditamos que um aplicativo dedicado a essa finalidade pode melhorar a experiência das famílias ao escolher onde se alimentar fora de casa. Sua contribuição será fundamental para o aprimoramento dessa ideia e para a construção de uma solução que atenda às necessidades. Agradecemos antecipadamente pela sua colaboração. Então, pessoal, eu já fiz o texto para vocês. É só vocês colocarem aqui, onde eu coloquei sua ideia, o problema de vocês, a ideia de vocês. E aqui embaixo, a mesma coisa. A justificativa ou as justificativas que vocês conseguiram encontrar, que vocês desenvolveram nos passos anteriores. Pessoal, deixo aqui o link do formulário para vocês, tá? Além disso, tem o outro vídeo que a gente já gravou, a outra aula para a criação do formulário. Pessoal, é muito importante que a gente teste o formulário antes de fazer o envio, antes de fazer o disparo para os nossos contatos. Então, teste o formulário com alguém, observe ele respondendo, ajuste depois
verifique se ele entendeu com clareza todas as perguntas e as opções que vocês colocaram. Depois disso, depois desse teste, com certeza, na hora que vocês dispararem o formulário de vocês, vai ficar muito mais fácil para quem está tentando responder o formulário, que ele consiga entender ali de fato as perguntas que vocês colocaram. Por fim, pessoal, depois de ter testado, validado e construído, a ideia é que vocês enviem esse formulário para ser respondido pelo público-alvo nos contatos de vocês, nas redes sociais de vocês. Então, utilizem todos os recursos que vocês têm entre a sala de vocês, tá bom? Para poder ter o maior número de respostas possíveis. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado.